Para abordar o tema deste quinto e último painel, que falará sobre a modernização trabalhista e seus desdobramentos, convidamos para compor a mesa o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro Ives Gandra. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que aceitei o convite de, pelo menos, dar uma panorâmica da reforma trabalhista sob o prisma dos seus desdobramentos. Cumprimento todos os que estão aqui presentes, muitos amigos, muitos colegas, e fiz aqui um resuminho para não me alongar demais, responder basicamente a 4 perguntas que eu tenho ouvido diuturnamente depois que foi aprovada a reforma. Primeiro, precisava uma reforma tão ampla? Segundo, qual seria a espinha dorsal dessa reforma? Terceiro, afinal, ela é inconstitucional, como está sendo alardeado? Por que tanto bombardeio à reforma? E quarto, quais os desdobramentos principais dessa reforma? O que nós podemos esperar até o final desse ano e para o futuro em relação à reforma? Vamos nos concentrar nessa primeira pergunta. Precisava uma reforma tão ampla? Eu respondo sim. Por quê? Porque a CLT estava defasada e ela era lacunosa, extremamente lacunosa. O que nós tínhamos em termos de panorama? Novas formas de organização e de contratação, trabalho intermitente, terceirização. Vejam que terceirização dependia totalmente de uma súmula do TST. Nós tínhamos novas tecnologias que precisavam de um disciplinamento. Todo o capítulo hoje de teletrabalho, ele trata disso. Como nós vamos aproveitar essas novas tecnologias no mundo do trabalho? E terceiro, novos temas, novas temáticas, novas problemáticas. Por exemplo, todo o campo dos danos patrimoniais, extrapatrimoniais. Dano moral. Vejam, só pegando esse ponto. Quando eu vejo críticas à reforma dizendo que estão destruindo o direito do trabalho, estamos voltando ao Código Civil, ora, exatamente por falta de disciplina específica na CLT, em termos de danos extrapatrimoniais, o que fazia os juízes trabalhistas? Pegarem o Código Civil. Nós tínhamos uma única norma que trata de dano moral, que é constitucional, artigo 7º, inciso 28, que diz que a responsabilização é sempre subjetiva, e a Justiça do Trabalho aplicando responsabilidade objetiva, invocando o Código Civil. Bom, então é porque já estavam voltando ao Código Civil. Eu acho muito gozado esse tipo de argumento. Estamos destruindo, estamos voltando ao contrato de prestação de serviços, estamos acabando com o direito de trabalho. Não! O direito de trabalho agora sim está tendo uma densificação das suas normas e especificação maior. Era preciso realmente suprir tantas lacunas que a CLT tinha. Qual é a consequência, portanto, dessa... Por que se precisava da reforma? As lacunas geravam como consequência, e todos nós vimos durante anos, um ativismo judiciário muito grande. Se não há norma, o juiz é colocado diante de uma situação que ele deve resolver, o que acabava acontecendo? A aplicação de princípios. Aplicação de princípios genéricos para estabelecer obrigações concretas de conteúdo econômico.
Só que, exatamente por causa da lacuna e pela aplicação desses princípios genéricos, se gerava uma insegurança muito grande. Vinha um juiz, dizia uma coisa, outro dizia outro, um criava um direito, outro criava outro, um densificava no sentido de parametrizar, por exemplo, danos morais num valor, o outro num valor absolutamente estratosférico. E mais, essa aplicação de princípios genéricos ou princípios constitucionais não se tem feito sem violentar a própria Constituição Federal. Quando eu vejo se criticar muito a reforma, dizendo que ela é inconstitucional, pois muitas das decisões nossas eram inconstitucionais pela aplicação dos princípios. Vou dar um exemplo. A Constituição da República estabelece o doente grave como um crédito. O crédito do doente grave é superprivilegiado em matéria de precatório. Mas não se pode sequestrar verba de ente público para pagar precatório de doente grave. Pois bem, o nosso tribunal acabou determinando o sequestro com base no quê? No princípio da dignidade da pessoa humana. E eu fui voto vencido, o que eu dizia? O mesmo constituinte que elevou o princípio da dignidade da pessoa humana como uma das bases do Estado brasileiro, foi o mesmo que chegou à conclusão que pode-se superprivilegiar o crédito do doente grave, mas não se pode determinar o sequestro. E o que acaba acontecendo? Nós, juízes, acabamos invocando princípios para poder fazer o quê? A nossa vontade. É o que eu chamo de voluntarismo jurídico. Pois bem, a reforma, o que ela veio fazer? Tentar dar maiores parâmetros, marcos regulatórios mais específicos, mais claros, para tentar evitar um pouquinho desse você criar direitos, você ampliar direitos com base em princípios. Mas eu sei, não tenho dúvida, muitos ainda continuarão, como o caso que eu citei, até contra a norma expressa constitucional, invocar um princípio para não aplicar e se fazer a própria vontade. Vejam que interessante. Pegando agora a segunda pergunta que eu me propus responder, né? Teria a reforma alguma espinha dorsal? Qual que seria essa espinha dorsal? Respondo que sim. Vamos dizer assim, se a gente for ver a coluna vertebral, você tem a parte de cima e a parte, né, como diria o Miguel de Cervantes, onde as costas perdem o seu honroso nome, né, quando já vai chegando lá mais para baixo. Então, poderíamos dizer, existe uma espinha dorsal de direito material, uma espinha dorsal de direito processual. A espinha dorsal na confecção, na definição dos direitos trabalhistas, para mim, é o prestígio à negociação coletiva. E por que eu digo que é a espinha dorsal? Porque exatamente a reforma começou quando veio do Palácio do Planalto, nesses 10 artigos que depois viraram 100, nesses 10 artigos, o que se procurava principalmente fazer era prestigiar a negociação coletiva. Ou seja, reduzir a intervenção do Estado no domínio econômico das relações trabalhistas. Prestigiar um princípio constitucional que é o princípio da subsidiariedade, que é até um dos princípios que compõem o conjunto da doutrina social cristã.
São dois princípios que têm que ser conjugados: o princípio da proteção e o princípio da subsidiariedade. Ou seja, quando os entes sociais não são suficientemente fortes para promoverem o bem comum na sua área específica de atuação, cabe ao Estado, eventualmente, se substituir a eles. Mas, quando esses entes menores, a família, a escola, o sindicato, a empresa, as igrejas, quando promovem, né, satisfatoriamente os seus interesses, o que se procura fazer? Diga. Então, só retomando aqui, quando esses dois princípios, né, da subsidiariedade e da proteção, quando o princípio da subsidiariedade se aplica, o Estado, a intervenção do Estado é uma intervenção de apoio, é uma intervenção de ajuda, não de substituição. Então, o que significa isso? Trocando em miúdos. A legislação, ela estabelece direitos indisponíveis do trabalhador, mas um núcleo mínimo. O resto é negociável. Tanto que a nossa Constituição estabelece o quê? A nossa Constituição estabelece o princípio da flexibilidade de salário e jornada. Artigo 7º, inciso 6º, 13, 14 e 26. Portanto, há essa possibilidade de negociação. Quando se esquece o princípio da subsidiariedade, então o sindicato e a empresa estão se acertando, não vou me substituir. O princípio da proteção, o que ele faz? Que o Estado, ou o legislador, ou o juiz se substitua aos sindicatos e às empresas. É como se o Estado dissesse: vocês, trabalhadores, vocês, sindicatos, vocês, empresas, não sabem o que é melhor para vocês. Eu, Estado, sei o que é melhor para vocês. E eu estou convencido que não é verdade. Por quê? O que nós conhecemos como juízes do trabalho, como legisladores, é o comum a todos. Quais são os direitos comuns a todos os trabalhadores? Agora, o que é específico de cada categoria, cabe a essa categoria estabelecer as condições. O trabalhador e o empregador é que sabem onde aperta o sapato. Não adianta eu querer oferecer um terno, um vestido de tamanho geral para todo mundo. Cada um vai ter que se acertar lá, a manga, a cintura, o colarinho. É isso que se faz na negociação coletiva. Por isso, a reforma, o que ela fez? A reforma seguiu estritamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Ela está respaldada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, precedentes do ministro Barroso, precedente do ministro Teori. E do ponto de vista processual, o que eu acho fantástico da reforma é que ela racionalizou o processo e simplificou, né, os recursos. Hoje nós podemos dizer que são características do processo do trabalho a celeridade e a responsabilidade. O que significa isso? O trabalhador não vai poder entrar com aventuras judiciais, não vai poder promover aventuras judiciais. Ele responde pelo que fizer, como a empresa responde pelo que ela fizer. Não pode o trabalhador entrar com uma ação, já recebeu tudo, se chega à conclusão que é improcedente, e fica elas por elas. A empresa teve que contratar advogado, o Estado teve que gastar dinheiro,
o contribuinte pagou para uma justiça para depois dizer, não havia nenhum direito, estava tudo pago, mas se tentou obter alguma coisa a mais da empresa. Testemunha, o processo responsável, testemunha vai receber multa se faltar a verdade, se prestar falso testemunho. Com a simplificação recursal, por exemplo, acabou-se com a reforma o processo ping-pong, o processo bumerangue, o que eu chamava de terceirização de atividade fim do TST, que é a uniformização de jurisprudência, que estava sendo obrigatória nos TRTs, acabou com esse ping-pong de sobe, desce, devolve o processo para depois voltar. E, ao mesmo tempo, com o critério de transcendência, o TST só vai examinar os recursos efetivamente transcendentes do ponto de vista político, econômico, jurídico ou social. Primeiro vem o jurídico. Temas novos ainda não pacificados pela SDI1. Segundo, transcendência política. Temas velhos já pacificados, mas com resistência dos TRTs em seguir a jurisprudência. Então, está sendo ferido o princípio federativo. Terceiro, transcendência econômica. Só as causas que tenham relevância econômica, que tenham impacto, ação civil pública, causas de substituição processual, ou uma causa individual que seja uma condenação de um valor estratosférico. E, por último, transcendência social. Hoje, 20% só dos recursos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho são de empregados. Então, se julgarmos todos aqueles que tiverem matéria constitucional, não vai haver esse impacto, nós não teremos essa sobrecarga de trabalho que temos hoje. Pois bem, uma vez selecionadas as matérias transcendentes, havendo divergência entre turmas, você tem o recurso de embargos ou incidente de recurso repetitivo, com a vantagem do incidente de recurso repetitivo da decisão se transformar em decisão com efeito vinculante. Portanto, triagem nas turmas, pacificação de temas na SDI1. Com isso, advogados de empregados vão pensar 10 vezes antes de entrar com a ação. Isso significa que vai reduzir bastante o número de ações. Advogados de empresa vão pensar bastante antes de recorrer. E aí também vai diminuir bastante o número de recursos. Porque vão chegar à conclusão, não vale a pena recorrer aqui pelo valor que tem. E, ao mesmo tempo, isso fazendo com que o Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, pacifique mais rapidamente os temas, não obriga as empresas a recorrer na esperança de que um dia vai sair uma decisão que pacifique a questão. E, ao mesmo tempo, exigir que os tribunais cumpram as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais. Portanto, eu tenho impressão também, ontem fizemos lá no TST a primeira audiência pública do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que se discutiu fundamentalmente jurisdição voluntária trabalhista. Será que vai atolar a Justiça do Trabalho vai ser atolada por pedidos de homologação de acordos extrajudiciais? Num primeiro momento, pode ser que sim. Depois, quando a coisa começar a andar normal, no sentido de que as rescisões são respeitadas, o empregado pensa 10 vezes antes de entrar com a ação, porque ele sabe que vai ser responsabilizado, não precisa ter esse amparo do Estado de homologar as rescisões, porque a rescisão já vai valer e o empregado não vai entrar em aventura judicial. Depois, terceira pergunta, né? Afinal, é inconstitucional a reforma? Eu
lembraria o caso muito parecido com o do Brasil, o caso da Espanha. A Espanha estava com 25% de taxa de desemprego. O Brasil chegou bem alta a taxa de desemprego, com 14 milhões de desempregados. A taxa está caindo a cada mês. O número de empregados contratados está aumentando a cada mês. Pois bem, a Corte Constitucional Espanhola, ela, na sentença número 8 de 2015, ela praticamente passou um pente fino na reforma, dizendo, tópico a tópico, artigo por artigo, por que era constitucional. E o que ela dizia no começo, né, uma introdução geral. Dizia o seguinte: a nossa Constituição, ela tem valores, ela tem princípios, ela tem valores, ela tem normas programáticas, e entre esses valores estão dois que podem conflitar entre si. Um, do estado do bem-estar social, que se quer, por um lado, promovendo a ampliação de direitos trabalhistas, e, por outro, promovendo políticas de pleno emprego. O que diz os membros da Corte Constitucional Espanhola? Não dá para você conjugar os dois em época de crise econômica. Se eu quiser aumentar o número de empregos, eu tenho que necessariamente flexibilizar direitos trabalhistas. Eu tenho que baixar um pouco alguns, dar vantagens compensatórias de caráter social, por exemplo, garantia de emprego, senão não é possível. Não existe fórmula mágica, não existe uma engenharia, uma química, né, uma alquimia que consiga fazer que os dois cresçam simultaneamente. Uma das premissas que vejo muitos juízes, muitos doutrinadores trabalhistas utilizarem como premissa básica, por exemplo, em negociação coletiva, negociação coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, só se pode aumentar o número de direitos. E o que eu respondo? Primeiro, é inconstitucional essa premissa, diante do artigo 7º, inciso 6º, 13, 14 e 26. E segundo, economicamente inviável. Se a negociação coletiva se dá todos os anos, se a cada ano eu ampliar um pouco o rol de direitos trabalhistas, dentro de 50 anos eu estou pagando ao meu empregado um salário de R$50 mil para uma jornada de 5 horas semanais. É óbvio, né? Você vai ampliando. Ampliar sempre é aumentar salário e reduzir jornada. Então não existe uma coisa dessas. O que não se pode é o patrimônio jurídico como um todo do trabalhador sofrer redução. Então, o que se faz? Aquilo que eu estou reduzindo, flexibilizando de um lado, eu compenso com alguma garantia social ou uma vantagem econômica de outro lado. Portanto, a Corte Constitucional Espanhola reconheceu a constitucionalidade da reforma trabalhista de lá. E é o que eu vejo que acontece e que imagino que vai acontecer também no Brasil por parte da Suprema Corte brasileira. O que nós vemos, a reforma, usando a expressão de um ex-ministro do Trabalho brasileiro, teve os seus direitos constitucionais imexidos, né? Imexidos. Não se mexeu em direito constitucional. Agora, os direitos legais, os direitos do trabalhador, o que houve? Ampliação, a reforma
ampliou direitos trabalhistas, mas em termos mais modestos do que aqueles que a jurisprudência tinha ampliado através de decisões judiciais. Fazendo uma analogia do ponto de vista bem gráfico, vamos dizer que a CLT tivesse como direitos trabalhistas este marco aqui. A jurisprudência ampliou até aqui, a reforma foi até aqui. Então, existem muitos excessos jurisprudenciais que foram regulados pela nova lei, mas em termos mais modestos. Vou dar um exemplo. Eu, como administrador, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, sou ordenador de despesas e sou administrador de um tribunal e de uma justiça. O que se diz por aí, nesse terrorismo que muitas vezes se está fazendo de que a reforma está precarizando direitos? O meu diretor-geral veio me trazer a seguinte questão: o que fazemos? Pela nova lei, os direitos ambientais dos empregados terceirizados têm que ser os mesmos dos trabalhadores diretamente contratados. Então, eu disse para ele, pode aumentar a nossa frota, faz a licitação para aumentar a nossa frota de ônibus, porque eles vão ter direito ao transporte que servidores tiverem, e pode aumentar já, pensar, eventual concurso, ou o que nós vamos fazer para ampliar os serviços de saúde do nosso tribunal, porque nós temos lá o nosso serviço de saúde. Poxa, isso é precarizar as condições de trabalho dos terceirizados? Eles estão saindo ganhando, vão ganhar transporte, vão ganhar tratamento médico e odontológico. Muitas vezes é discurso. O que eu tenho dito dessa resistência à reforma é resistência de uma minoria. A maioria, a esmagadora maioria dos juízes trabalhistas é juiz. A discussão política já se deu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A lei está aí, nós temos que cumprir. E vamos cumprir. E vamos cumprir. Às vezes eu vejo panfletagem ou coisas do gênero dizendo que a reforma no seu todo é inconstitucional, até porque não foram consultados organismos internacionais, e eu até me pergunto, a minha Constituição não exige que, para uma lei seja aprovada, tenha que ser consultado o organismo internacional, a menos que exista uma outra Constituição no Brasil que eu não conheço. Mas a que eu conheço, a que eu leio, não exige. Pois bem, hoje eu estou convencido que prestam um desserviço à justiça do trabalho àqueles que defendem que não se deva cumprir a legislação trabalhista. Por quê? É uma espécie de suicídio institucional. Verdadeira, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, como se fossem kamikazes, a guerra já foi travada, já foi decidida. E aí o que acontece? É o meu grande receio. Uma bomba atômica de extinção da justiça do trabalho, que eu não acredito que ocorra. Absolutamente. Tenho conversado com parlamentares, a gente vê muita ameaça, mas, ao mesmo tempo, eu tenho tranquilizado parlamentares, tenho tranquilizado empregadores, tenho tranquilizado trabalhadores, onde eu falo, digo, nós não podemos julgar uma instituição, isso eu digo de qualquer instituição, não a Justiça do Trabalho, de qualquer instituição. Nós não podemos julgar uma instituição pela conduta de membros isolados dessa instituição. Como também não podem julgar a Justiça do Trabalho por mim ou por qualquer outro. A Justiça do Trabalho, a instituição é maior do que os seus membros. Portanto, não tenho dúvida. E aí vou para a última pergunta que eu tinha me proposto, quais os desdobramentos principais da reforma? Se efetivamente surgirem essas várias contestações do ponto de vista isolado,
imediatamente, a impressão que eu tenho é que a AGU, o governo, vai entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade para que se pacifique rapidamente o tema. Por isso, quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal e nele nós confiamos que dê uma solução rápida. Segundo, provavelmente já o governo vem anunciando, deve editar ou uma medida provisória ou, eventualmente, um projeto de lei em regime de urgência. Acho até que a tendência maior é para um projeto de lei em regime de urgência, até porque, em matéria processual, se tiver que ser feito ajuste, você não pode fazer por medida provisória, só por projeto de lei. A Justiça do Trabalho, não tenho dúvida de que vai cumprir a lei, na esmagadora maioria dos seus membros, e patrões e empregados vão poder negociar, e eu estimularia aqui, e vamos investir, não deixar de investir, não deixar de produzir, não deixar de contratar, não ter medo de contratar. Eu terminaria a minha fala com uma frase única. Vamos negociar, vamos produzir, vamos investir sem medo de ser feliz. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos então a apresentação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra. Agradecemos, por fim, para encerrar, a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Muito obrigado.